Oi, eu sou o Selbit e bem-vindos a mais um vídeo de Enigma. Eu tava com saudade, meu Deus do céu. Vamos tomar mais café, calma. Eu tava com saudade de fazer vídeo de Enigma, então vamos lá? Vamos lá? O Enigma Negro. E esse enigma, por mais que o nome dele seja Black Riddle, ele foi criado por brasileiros e ele é em português, é um enigma brasileiro, completamente em português. E eu já tinha feito um vídeo decifrando um enigma brasileiro, mas eu acho que, na verdade, ele era português e não brasileiro. Eu acho que eu me enganei. Mas enfim, era o Decifra.me, só que ele era bem fácil, ele não tinha realmente um grande desafio. Tanto é que eu terminei ele em coisa de 30, 40 minutos. Esse enigma do Black Riddle, ele já é bem mais difícil, ele já é bem mais complicado e bem mais divertido, ao menos pra mim. O interessante é que os criadores desse Enigma Negro, eles já eram meio famosos, porque eles já tinham criado um enigma de Harry Potter chamado Riddle Diário, e bastante gente que gosta de Harry Potter pedia pra eu fazer vídeo sobre isso, e eu até já pensei em fazer, mas eu acho que é um vídeo muito nichado de Harry Potter, talvez eu faça. Se esse vídeo aqui for bem, talvez eu faça. Enfim, vamos para o enigma. Abrindo o site do Enigma, você vê que tem 3 enigmas pra você escolher. Tem aquele de Harry Potter que eu tinha mencionado, um de Game of Thrones e o Enigma Negro, que é o que a gente vai jogar. Clicando no Enigma Negro, aparece isso. Ok. Apertando Start, a gente vai pra primeira fase. A primeira coisa que a gente vê nessa primeira fase é que tá escrito fase teste em cima. Eu não sei se isso significa que é um teste pra ver se você é capaz de resolver os enigmas. E no meio da tela tem uma imagem de um arco-íris em preto e branco. Ok. E embaixo tá escrito Vlavav. E tem um botão onde você clica pra escrever a resposta. Ok, tem 2 interrogações na tela e elas são basicamente dicas. Uma diz pra você olhar o nome da aba, e o nome da aba era 7. E a outra dica dizia pra você escrever as respostas em letra minúscula e sem acento. Ok, a gente tem um arco-íris e o número 7, ou seja, o arco-íris tem 7 cores. E embaixo tá escrito Vlavav. Essa obviamente é a primeira fase, então ela é normalmente mais fácil mesmo. E não precisa ser um gênio para deduzir que esse Vlavav são as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e violeta, ok? Não era pra ser roxo? Mas pesquisando no Google eu descobri que na verdade roxo não é usado, o termo correto é anil. Então bate com o A que tava faltando. Clica na resposta, escreve anil e vamos pra... Não, tá errado. Era bem mais simples que isso. A resposta era arco-íris. É a primeira fase, não tem nem que reclamar. Chegando na segunda fase fica bem mais interessante. A gente tem uma imagem do que parece que é uma ponte em algum lugar. Embaixo dessa foto tem um monte de letra aleatória e 3 risquinhos que parecem que são espaços para essas letras. Então a gente tem que descobrir quais são essas 3 letras. Ok, então eu tentei pegar a foto dessa ponte e fazer a pesquisa reversa no Google, mas como a imagem estava toda distorcida, o Google não reconhecia exatamente que ponte era essa. Mas no nome da aba tinha uma coordenada. Pegando essas coordenadas e jogando no mapa, a gente vai parar em Glasgow, que é na Escócia. É na Escócia, né, Glasgow? Ok, talvez essa ponte seja de Glasgow. Procurando sobre pontes de Glasgow, eu descobri que Glasgow realmente tem essa ponte, é uma ponte meio famosa lá em Glasgow. Então a gente tem um monte de letra aleatória e uma ponte de Glasgow. Depois disso eu não sabia mais muito pra onde ir, até que eu decidi dar uma olhada melhor nas letras e eu vi que no meio delas tava escrito Jason. E quando eu vi esse Jason, eu finalmente entendi o que era aquele monte de letra aleatória. Ao menos a primeira parte eram os meses: janeiro, fevereiro, março, maio, agosto... Errei, beleza. Janeiro, fevereiro, março, maio, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e risquinho, ou seja, dezembro. A letra que voltava era o D. Eu já tinha percebido quando eu era adolescente e estava na escola que se você pegasse a primeira letra dos meses, no meio formava Jason. Era uma curiosidade aleatória que eu sabia, então foi isso que me fez sacar na hora. Ok, então a gente tem uma sequência de meses e uma letra faltando. O próximo deve ser uma sequência de alguma coisa também. U, D, T, Q, C, S, S, O, N, risquinho. U, D, T... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D, D. E agora o último, acho que é o mais fácil de todos. A gente teve meses, números e tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok, então os 3 risquinhos que faltavam eram DDD. DDD. O DDD de Glasgow. Procurando o DDD de Glasgow, a gente descobre que na verdade, como é internacional, é chamado de DDI. E o DDI de Glasgow é 141. Escreve 141 na resposta e vamos pra próxima. Chupetinha.
Chegando na terceira fase, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Tem uma imagem toda preta e branca com algum tipo de cobrinha atrás, e ela tem um monte de coisa escrita nela. Pegando essa imagem e invertendo ela no Photoshop, a gente vê que é um monte de letra e um monte de barra. E as letras não parecem fazer muito sentido. É A, E, G, F, R, Z, X, D, A. É um monte de letra bagunçada. O nome dessa fase era de Damasco e embaixo tava escrito o número 15. Ok, e uma coisa que eu percebi logo de cara é que Damasco tava com letra maiúscula, então provavelmente não tava falando de fruta Damasco. Eu baixei essa imagem e eu fiquei um tempinho mexendo com ela no Photoshop, vendo se tinha alguma coisa escondida nela, nos metadados. Eu tentei inverter as cores pra ver se alguma coisa fazia sentido e não tinha absolutamente nada escondido nela. Aí eu decidi pesquisar sobre Damasco. E aí eu descobri que Damasco é uma das 14 províncias da Síria. Ok, a Síria tem 14 províncias, a gente tem o número 15. Então provavelmente tem alguma ligação aqui. Pesquisando um pouco mais fundo sobre Damasco, eu descobri que a província de Damasco na Síria tem 19 distritos. Aí eu falei, ok, talvez seja o distrito número 15 da província de Damasco. Aí eu comecei a pesquisar se tinha algum lugar na internet com algum tipo de lista dos distritos de Damasco, e eu não tava achando nada. Ok, eu fiquei um tempinho pesquisando, não encontrei nada demais, então eu decidi voltar pra imagem e eu fui tentar ver se tinha algum tipo de padrão escondido nas letras. A primeira coisa que eu fui tentar fazer foi separar as letras por colunas pra ver se fazia algum sentido, e foi nessa hora que eu percebi o que estava acontecendo. Na verdade, as letras que estavam escritas não significavam absolutamente nada, elas estavam ali só pra distrair. O que eu realmente tinha que prestar atenção era o formato que as letras estavam fazendo. Pintando por cima de cada letra, dava pra perceber que elas estavam com umas formas um pouco estranhas. Elas eram claramente letras. E essas letras formavam a palavra capítulo. Ok, aí eu decidi juntar todas as pistas que eu tinha e pesquisei no Google capítulo 15 de Damasco. E foi aí que eu achei Gênesis capítulo 15, onde era mencionado um tal de Eliezer ou Eliezer de Damasco. Ok, escreve Eliezer como resposta e... não. Como assim não... Mas estava perfeito, Eliezer de Damasco, capítulo 15, o que tá errado? Eu tentei escrever Eliezer de Damasco, só Eliezer, só Gênesis, nada funcionava. Eu falei, mas o que tá acontecendo de errado? Aí eu lembrei que tinha aquela curvinha atrás da imagem que parecia um pouco um S. Eu falei, será que é Eliezer com S? Escreve Eliezer com S e... foi. Ok. Chegando na próxima fase, tem um tipo de desenho estranho com uma linha branca e num retângulo preto. E embaixo tá escrito um monte de número. 555, 2, 66, 3, 8, 2 e 4. Logo de cara, quando eu vi aquele 555, eu já deduzi o que era. E era teclado numérico de SMS. Sabe quando você ia digitar SMS em celulares antigos, que você, pra escrever cada letra, tinha que digitar um número algumas vezes? Então 555, no caso, seria JKL. 2 é A, 66 é N, 3 é D, 8 é T, 2 é A e 4 é G. Land Tag. Pesquisa Land Tag no Google e aparentemente é tipo uma Assembleia Legislativa da Alemanha. Ok, escreve Land Tag como resposta, não foi. Ok. O nome dessa fase eram 2 códigos com hashtag. Códigozinho de hashtag, que é código hex, normalmente são cores do Photoshop. Como eu uso bastante Photoshop, eu já identifiquei logo de cara. E esses códigos eram equivalentes das cores vermelha e azul. Mexendo na imagem que tava no meio, que tinha aquela linha branca e aquele desenho estranho, eu tentei aumentar o brilho, ver se tinha alguma coisa escondida e não tinha nada escondido. Foi aí que eu percebi que essa imagem parecia bastante uma bandeira. E eu tinha 2 cores e uma linha separando 2 lados da bandeira. Então eu decidi, só pra testar, eu pintei o lado azul e o lado vermelho aleatoriamente e pesquisei essa imagem no Google. E, olha só, achamos! Era a bandeira de Liechtenstein. Então a gente tem Land Tag e tem Liechtenstein. Procurando Land Tag e Liechtenstein juntos, a gente descobre que existe um Land Tag de Liechtenstein. Escreve a resposta, Land Tag de Liechtenstein e não. Lendo um pouco mais sobre esses Land Tags, eu descobri que eles também eram chamados de dieta. Ok, abre a resposta, escreve dieta e foi. Chegando na próxima fase, essa fase é muito boa. A primeira coisa que aparece na tela é o Vitas. Eu não sei, eu nem me pergunte, eu também não sei. E alguns segundos depois que a fase carrega, toca isso. Que virou? O que esse enigma virou? Era o Black Riddle, o enigma sombrio aí. Aparece o Vitas, é o enigma do Vitas, beleza. E embaixo do Vitas tava escrito, ó poderoso Zeus romano. O nome dessa fase
era Goes, que tava tudo em maiúsculo. E quando eu li isso, eu já tinha certeza absoluta que eu já tinha lido esse Goes em algum lugar, mas eu não lembrava onde, então eu decidi pesquisar e eu descobri que Goes são satélites que são enviados pra fazer previsão do tempo e pra analisar a meteorologia no geral. Embaixo do Vitas tava escrito Ó Poderoso Zeus Romano. Zeus é como os gregos chamavam o maior deus deles, mas o equivalente de Zeus na Roma era Júpiter. O nome dele era Júpiter na Roma. Então, ok, a gente tem um satélite, a gente tem o Vitas, que é um cara russo, e a gente tem Júpiter. Então, será que tem algum satélite russo em Júpiter? Pesquisando um pouco sobre isso, não parece ter nenhum satélite russo em Júpiter, mas eu descobri que Júpiter tem, tipo, muitas luas. E luas são satélites naturais dos planetas. E depois de algum tempo que eu finalmente percebi que o Vitas, que é o cantor que tá na fase, tinha viralizado bastante com a musiquinha do... que é o que fica tocando de fundo, e essa música se chama O Sétimo Elemento. Indo na lista de satélites naturais de Júpiter, em ordem de distância, o sétimo satélite natural, ou seja, o sétimo elemento, é Ganímedes. Escreve Ganímedes na resposta, e foi. Perfeito. Chegando na próxima fase, a primeira coisa que eu vi foi um monte de setinha na tela, tem um monte de seta na tela, e embaixo tá escrito A Sétima Obrigação. Ok. E o nome da fase é Malta. Eu fui baixar a imagem pra mexer com ela, pra ver se tinha alguma coisa escondida, e quando eu fiz isso eu vi que o nome dela era Siga as Instruções. Tendo isso em mente, siga as instruções e um monte de seta, a primeira coisa que eu pensei foi algum tipo de mapa pra labirinto, sabe? Como se alguém tivesse preso num labirinto e ele tivesse que seguir essas instruções pra poder sair do labirinto. Então eu decidi fazer exatamente isso e desenhar uma pessoa seguindo um caminho. Então era um passo pra cima, um passo pra cima, um passo pra cima, um pra esquerda, outro pra esquerda, mais um pra cima, um pra direita, outro pra direita, um pra cima, outro pra cima, um pra direita, baixo, baixo, direita, direita, baixo, esquerda, esquerda, baixo, 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 esquerda. Uma cruz, fechava exatamente uma cruz, logo de primeira. Ok? E assim que eu vi essa cruz, eu já pensei na hora no nome do enigma, que era Malta, ou seja, Cruz de Malta. A Cruz de Malta já era algo que eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido pesquisar sobre. E pesquisando sobre, eu descobri que ela era o símbolo da Ordem dos Cavaleiros de Malta. E ela era uma cruz com 8 pontas. E cada ponta dessas significava uma obrigação que os cavaleiros tinham que seguir. Ou seja, a gente tem 8 obrigações. Vendo na lista de quais eram essas 8 obrigações, a gente tem que pegar, obviamente, a sétima obrigação, que tava no enigma. E a sétima obrigação era ser sincero e incondicional. Coloquei isso como resposta. Foi. Chegando na próxima fase, eu vou ter que parar por aqui. Não me xinga, me desculpa, de verdade. Eu queria muito poder fazer esse vídeo durar horas, mas eu não posso. Como vocês sabem, eu tô me esforçando pra fazer mais vídeos e eu ainda quero manter esses vídeos de enigma que eu gosto muito de fazer e eu amo de coração. Então se você deixou seu gostei, ou divulgou, ou mandou pra alguém, ou se você se inscreveu e não conhecia, muito obrigado, sério, eu fico muito feliz de verdade que eu posso fazer esses enigmas, que é a coisa que eu mais amo. Muito obrigado mesmo. Eu espero que tenha ficado divertido. Esses tipos de enigmas são muito legais de decifrar e ver como as pistas se conectam. Eu gosto demais, é muito satisfatório. E caso você não saiba, eu tava jogando esse enigma ao vivo com vocês assistindo e comentando no twitch.tv/Selbit. Então se você quiser me seguir lá pra ver eu jogando mais enigmas ao vivo e jogando outras coisas também, fica à vontade, eu vou adorar te ver lá. Eu tô fazendo live praticamente todo dia. E a gente fica por aqui com o primeiro episódio do Enigma Negro. Eu espero que você goste mesmo. Eu sei que do nada eu parei, eu não acredito nas mentiras dele pra começar o Enigma Negro, mas faz sentido, eu quero só terminar essa minissérie do Enigma Negro e eu volto pro Não Acredito nas Mentiras dele, então não precisa pedir, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e eu vejo vocês aqui no canal no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!